Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Frota, Forma Contábil, a solução completa sob medida para o seu negócio. 34860070. M7 Soluções Financeiras, multipossibilidades para você. Olá, muito boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial. Às quintas-feiras, 13 horas, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7, tá? E também nas mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E agora, também, a partir do mês de outubro, o programa vai ao ar aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro, nessa nova fase aí do nosso programa, ampliando esse canal que fazemos por um propósito muito firme, viu, Reitor? De levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. E nessa primeira fase, nessa nova fase do nosso programa, não poderíamos deixar de falar a respeito de um assunto absolutamente primordial, Reitor, que é educação, pesquisa científica, sala de aula, extensão, e ninguém melhor do que o meu amigo querido reitor da Universidade Federal do Ceará, que eu estudei lá, né? O magnífico reitor aqui, o Cândido Albuquerque. Obrigado pela sua presença, Cândido. Tudo bem? Meu caro amigo Daniel, obrigado. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. Eu que estive aqui há 2 anos atrás. Você foi o segundo convidado há quase 2 anos. E quando eu estive aqui há 2 anos, nós tínhamos muitas expectativas. Hoje nós temos muita coisa para contar. Muitas realizações. No meio desse caminho tivemos uma pandemia. Mas mesmo assim a universidade saiu maior do que entrou nessa pandemia. Teve uma parceria, fez uma parceria muito importante na Tríplice Hélice, né, com o governo, com setores privados, ou com o setor privado. O certo é que a pandemia, que foi um momento muito difícil para a humanidade, muito difícil mesmo, muito sofrido, né? Quantas pessoas nós perdemos, ele teria sido ainda mais grave se não fosse essa união que houve entre o governo do Estado, a universidade, as universidades e o setor produtivo aqui, a FIEC, coordenada pela FIEC, coordenada aí pelo Ricardo Cavalcante e na época pelo governador Camilo Santana. A gente conseguiu, as universidades, o setor público e os setores produtivos fizeram uma união maravilhosa, e eu acho que a pandemia não foi mais sofrida do que foi, porque já foi muito sofrida, graças a esse trabalho conjunto. E agora a gente tem muita coisa para contar, muitos projetos foram realizados, né? E eu estou muito feliz de estar aqui de volta no seu programa, porque ele é muito específico, né? Ele fala de fato de educação, fala de sala de aula, mas fala de um assunto que eu acho que me é muito caro: inovação. Inovação, empreendedorismo, negócios. Eu acho que isso é fundamental. A universidade hoje está muito focada nisso. Professor Cândido, eu confesso que eu tive uma dificuldade boa. Eu me preparei muito para esse momento, como sempre faço. Mas eu tive uma dificuldade adicional, no bom sentido, porque a pauta é muito extensa e uma pauta absolutamente positiva, né? Então, assim, eu queria começar, porque a gente não pode deixar de citar os relevantes reconhecimentos recentes que a Universidade Federal do Ceará tem recebido, né? Posso citar aqui vários. Eu li que aquela QS Latin America, em 2021, a 54ª melhor universidade da América Latina. Um estudo que colocou a UFC entre as 10 melhores universidades brasileiras. Esse último agora, na avaliação da CAPES, né, sensacional, super recente, né, de 2022, que a UFC foi classificada como a melhor colocada entre as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, passando da UNB. Que bacana, hein?
Bom, eu começaria dizendo o seguinte, nós temos muitas boas notícias, a pauta é muito positiva. Eu vou começar colocando aqui a UFC em números, né? Em números, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Uma universidade com mais de 30 mil alunos, mais de 2 mil professores, em torno de 6 mil servidores, muitos laboratórios, mais de 100 cursos, etc. Enfim. Mas como foi a UFC? A UFC foi criada em 1954. E teve grandes gestores, né? Grandes reitores e tal. O nosso eterno reitor Martins Filho, que foi um herói, um bravo, né? Sem a UFC não seria o que é se não a coragem do professor Martins Filho, a dedicação, a competência e tantos outros reitores. Eu não vou citar nominalmente cada um, porque senão eu vou acabar esquecendo alguns nomes e eu ficando no nosso eterno reitor Martins Filho, eu acho que está de bom tamanho. Mas o certo é que quando, claro, nós vivíamos um outro mundo e tal, e as universidades começaram a interagir no mundo inteiro, ainda no século passado, e começaram a ser a fonte de produção. Quer dizer, ao invés das pesquisas se darem em empresas como Petrobras, Embrapa, elas começaram a convergir para as universidades. E mesmo assim, quando eu assumi a universidade em agosto de 2019, a nossa universidade, aos 65 anos, ela tinha uma patente. Ela só tinha uma patente em 65 anos. De 2019, de agosto de 2019 até hoje, passados, portanto, 3 anos, nós pudemos comemorar porque temos mais 32 patentes. Impressionante esse dado. Quer dizer, a capacidade da universidade de produzir ciência de qualidade. Eu, há meia hora atrás, antes de vir para cá, eu estava numa conferência com o embaixador Gerson, embaixador do Brasil em Israel. Israel é um exemplo de inovação, de empreendedorismo, etc. Sim. E nós estamos querendo ver o que a gente pode aprender lá. E eu conversei e passei esses dados para o embaixador e ele ficou impressionado. Eu digo, olha, mas tem mais. No último ranking da CAPES, que faz avaliação dos cursos de pós-graduação, a UFC, até 3 anos atrás, ela era a maior do Norte e Nordeste. E nós conseguimos agora superar a última que estava na nossa frente, que era o UNB. Nós agora somos a universidade com melhor desempenho, com os melhores cursos de doutoramento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós temos 15 cursos com nota excelência internacional. Isso é um feito, não é? É um feito porque... E as pessoas não têm noção disso. Não têm noção. É um feito porque, olha, aí no meio estão universidades importantes, como a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Pernambuco e o UNB, que é uma universidade que tem muitos recursos. Escola. E nós estamos à frente de todas elas. Nós temos 15 cursos que são de pós-graduação, de doutoramento, que são nota 6 e 7. Nota máxima é 7, né, professor? 7, nota máxima. Nós temos 7 cursos com nota 7. E temos 8 com nota 6. Então nós temos 15 cursos. Então, no dia que a CAPES divulgou, nós tínhamos 14. Agora temos 15 porque semana passada, segunda-feira, saiu a avaliação de um outro curso e ficamos com 15. Então, o que nós estamos mostrando é que é possível fazer escola pública de excelente qualidade. E nos rankings internacionais, em todos eles, nós tivemos uma queda por várias razões, e não adianta a gente procurar culpado, esse não é o objetivo. Todo mundo deu o seu melhor, todo mundo fez o melhor que pôde. Nós vivemos estamos vivendo um momento financeiro difícil, mas tivemos um momento mais difícil ainda em 2014, 2015. Foi o momento mais dramático dos orçamentos das universidades. Foi final de 2014, 2015, 2016. Foi dramático para as universidades. E, por algumas razões, nossa universidade perdeu muitos pontos nos rankings internacionais. Nesses últimos 3 anos, nós recuperamos. Em todos os rankings, nós somos ascendentes. Nós não estamos mais abaixo de 1000 em nenhum ranking. Você viu agora quando saiu os rankings das 21 melhores universidades entre as 1000, nós estamos lá e bem colocados. Impressionante. Nós não estamos lá atrás. E isso mostra, e eu estava explicando hoje para o embaixador de Israel, embaixador do Brasil em Israel, mostrando de, olha, nós temos um ecossistema de inovação, de empreendedorismo e inovação extremamente importante. E aí
falei para ele sobre a reunião do dia 28. Como você sabe, todos devem ter ouvido, no dia 28 de setembro agora, nós fizemos uma reunião lá na UFC com reitores e representantes de todas as universidades do Ceará. Por quê? Porque as universidades elas não concorrem entre si. Elas se apoiam, elas se ajudam. Então, o que nós queremos é que os nossos laboratórios sejam, por exemplo, multiusuários. Por exemplo, tem uma pesquisa na Unifor, na UES, e eles estão precisando de um determinado equipamento, fazer um determinado ensaio, que eles não tenham lá. Eles podem ir na UFC fazer. E a mesma coisa, quando a UFC precisar de um equipamento deles, também. Porque aí a gente cria um ecossistema. E os nossos pesquisadores já trabalham juntos. É preciso que os gestores compreendam isso, para que a gente possa ajudar no desenvolvimento do estado do Ceará, melhorar as condições do Ceará em inovação, em pesquisa, para que a gente tenha emprego. Essa conversa é fundamental, né? Essa conversa é fundamental. Não há desenvolvimento de nenhum país do mundo sem as academias. E essa união hoje entre as universidades do Ceará, nós criamos um grupo de trabalho para fazer isso, porque há muito sombreamento. Ou seja, eu tenho um laboratório na UFC, o Instituto Federal tem um laboratório igual. Nós não estamos andando de lado. É melhor que eu tenha um e ele tenha outro diferente e que a gente faça um uso. Ganha muita eficiência. Todo mundo ganha. E esse trabalho tem que ser feito com a indústria, com os setores produtivos, com a FIEC, por exemplo, com o governo do Estado. O governo do Estado tem um projeto do cientista-chefe. Espetacular. Da FUNCAP. Espetacular. É espetacular. Professor Tarcísio. Professor Tarcísio. Professor Jorge Soares. Tá lá também. Ambos já estiveram aqui também, conosco contando essa história. Também. São muitos professores. E ele está trazendo a produção de conhecimento de tecnologia. Nós estamos resolvendo os problemas específicos. Ou seja, é a pesquisa aplicada. É conhecimento, é ciência na veia. Então, é um projeto muito interessante. Então, essa tríplice hélice, que funciona muito bem no Ceará. A relação, por exemplo, que nós temos com o governo do Estado é perfeita. A relação que a gente tem com o Ricardo Cavalcante, esse é um parceiraço. Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Primeira hora. Então, essa relação, academia, todas elas, as academias, as universidades, os centros universitários, a Federação da Indústria, e o governo do Estado tem sido fundamental para isso que a gente está conseguindo. Ou seja, hoje a nossa indústria hoje está importante e será tão mais importante quanto mais próxima e mais fortalecida for a tríplice hélice. Ou seja, governo, setores produtivos, iniciativa privada e academias. E hoje eu vi um desenho do que acontece em Israel, e eu vou conhecer isso pessoalmente, é fantástico. Lá eles têm a autoridade da inovação. É uma espécie de uma secretaria, porque é um estado pequeno, secretaria. Impressionante o nível que eles chegaram lá em Israel. Por isso é que com inovação, todo tecnologia, ano eles estão inovação. lá com o prêmio Nobel e tal, patentes, invenções. Eu hoje fui fazer um estudo junto com a Embaixada Brasileira em Israel e fiquei impressionado com a estrutura que eles têm lá para construir inovação, empreendedorismo, tecnologia. Professor Cândido, eu queria aproveitar essa sua deixa aqui. É um prazer enorme nessa primeira edição do programa que vai para a TV Jangadeiro, também aos sábados às 9 da manhã. Presença aqui do reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Cândido Albuquerque. Queria pegar aqui a sua última fala, professor. E as pessoas, de um modo geral, elas podem não ter o conhecimento que a Universidade Federal do Ceará, ela não somente faz um trabalho belíssimo dentro de sala de aula. Então, vamos falar um pouquinho exatamente dessa interação com a sociedade, né? Como, por exemplo, área pública, o que foi feito na época da pandemia foi uma maravilha, quantas vidas a Universidade Federal ajudou a salvar, né? E no campo da inovação, o Centro de Empreendedorismo, tema absolutamente relevante, inteligência artificial, um centro de referência em inteligência artificial. Como é que funciona a UFC fora da sala de aula, professor, na interação com a sociedade, setor público e setor privado? Olha, na prática. Na prática... Pergunta ampla não, mas acho que dá para ensinar, né? Assim, vamos aqui. Até porque eu acho que a sala de aula acompanhou a atividade de pesquisa, ou seja, houve uma aderência, como aliás isso ocorre nas grandes universidades do mundo, uma aderência para que o conhecimento teórico seja transformado objetivamente em produtos de
tecnologia que melhore a vida das pessoas. Enquanto você está formando o aluno, enquanto você está qualificando melhor o seu professor, você está produzindo tecnologia, produzindo conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Essa é a meta, né? Melhorar a vida das pessoas. Então, mas antes um pouquinho de falar sobre a parte de tecnologia, é preciso que a gente faça uma referência à área de saúde. O que nós fazemos aqui na área de saúde, por exemplo, o Ígenes, vou pegar um exemplo aqui, o Ígenes ali com transplante de fígado, é campeão demais, é quem mais faz transplante de fígado no Brasil e com o maior índice de aproveitamento. Significa dizer o seguinte, que dá certo o transplante. É feito na UFC, por uma equipe da UFC. O trabalho que é feito no NPDM, lá do Odorico Moraes, maravilhoso. O professor Aldo, também um centro de pesquisa de primeira linha. Então, o nosso hospital universitário, hoje em parceria com a EBSER, é fantástico. Mas nós temos uma atividade de extensão, o CDFAM. Quem já ouviu falar no CDFAM? CDFAM fica ali na rua Pernambuco, uma área muito pobre. Nós temos um centro, e agora em parceria, que nós fizemos uma parceria com a prefeitura está nos ajudando, nós temos uma parceria basicamente para atender as mulheres carentes que moram ali atrás do PC. Uma área muito pobre, muito vulnerável. Então, veja bem, nossa faculdade de medicina tem uma atuação de extensão social, de amparo, de apoio às pessoas, muito relevante. Muito relevante. Da mesma forma, a nossa faculdade de odontologia, nós atendemos e fazemos tratamentos permanentemente na área odontológica. Se você for lá, temos lá uma clínica aberta para atender emergência das pessoas pobres, das pessoas que não têm condições de procurar um dentista particular. Inclusive, nós fizemos uma reforma grande agora, compramos há um ano e pouco 42 novos consultórios odontológicos, exatamente porque, como nós temos uma boa qualidade lá dentro, de profissionais de qualidade, tanto professores, os nossos alunos são muito qualificados, e é preciso dar essa condição. Então, é preciso que a gente sempre faça porque a gente pensa muito na tecnologia, mas também na área da saúde, o trabalho que a nossa área de saúde faz é muito importante. E dentre os 100 cientistas mais importantes do mundo, nós temos alguns da área de medicina também. Então, nós temos um trabalho muito grande na área de medicina, até porque nem podia ser diferente, né? O nosso vice-reitor, Glauco Lobo, é um dos melhores cirurgiões cardíacos do Brasil, né? Ele faz, inclusive, ponte safena sem extracorpórea, que é muito bom para pessoas com mais idade. Então, você vê que na área de saúde a UFC é extremamente importante. Agora, vamos para a tecnologia, que é o dia a dia e também reflete lá na saúde, porque a gente... Professor Cândido, vamos explicar para as pessoas em detalhes esse centro de empreendedorismo na UFC. Bom. As cooperações que eu sei que são fantásticas. Como é que isso conversa com o Centro de Inteligência Artificial? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar... Isso é um tema muito relevante, não? É um tema relevante e é engraçado, porque nós... só paixão isso aí, não é não? E é engraçado porque nós criamos o Centro de Empreendedorismo e Inovação, condomínio do... Esse nome até foi o Augusto que deu, né? O Augusto grande amigo, nosso pró-reitor. É um cara fantástico. Então, vamos lá. A ideia era, nós precisamos de um espaço para a convergência da inteligência cearense. Ou seja, nós precisamos de um espaço onde a demanda do Estado, a demanda do setor produtivo... Demandas reais. Do dia a dia. Os problemas da sociedade, do Estado, da indústria e tal, possam ter um tratamento científico. Onde é que ela pode se encontrar? Faltava esse espaço. Então, nós tivemos a ideia de criar esse espaço, que é o condomínio do empreendedorismo e da inovação. É aquele local, lá nós temos uma sala para o Sebrae. Professor Cândido, quando foi isso? Em maio de 2020, com pandemia e tudo. No olho do furacão, né? Mas era o jeito, não dava para parar, né? Não dava para parar. Esse é outro tema que a gente tem sido muito gratificante, foi a coragem que a UFC teve de sair da aula presencial para a atividade remota e crescer rapidamente com uma ação de inclusão digital impressionante. Mas voltamos ao condomínio do empreendedorismo. Então, a ideia era a gente ter um espaço que tivesse um espaço para a Federação das Indústrias,
um espaço para o SEBRAE, um espaço para o governo e, fundamentalmente, para os pequenos empreendedores. O cara quer fundar uma startup, onde é que ele vai? Vai para debaixo de uma árvore? Onde é que ele vai? Vai para uma biblioteca? Ou a gente deve ter um espaço em que você possa ter ali a capacidade de orientação para que você execute a sua ideia, ter os equipamentos necessários, ter a pessoa para você trocar necessários, ter as pessoas para lhe orientar. Então, a ideia do condomínio do empreendedorismo foi essa. Agora, um detalhe engraçado. Nós criamos o condomínio do empreendedorismo em 2020. Em 2021, eu fui conhecer os centros de pesquisa de Madrid. Madrid tem 2 universidades muito grandes, que é a Complutense, que tem 80 mil alunos, e a Autônoma, que tem 60 mil alunos. Muito bem. E quando nós chegamos lá, olhando, tinha lá centro de empreendedorismo e tal, e não sei o que e tal. E nós fomos conhecer. Quando nós chegamos lá, era a ideia exatamente igual à nossa, só que eles fizeram isso em 2007. Ou seja, nós não sabíamos... A mesma tese. A mesma tese. A mesma conformação. Que validação. A mesma lógica. Assim, eu conversei com... Primeiro fomos os reitores, mas depois a pró-reitora lá de inovação foi nos mostrar lá, ó, o que eu vou chamar de centro de empreendedorismo. Lá eles não é condomínio, lá é centro de empreendedorismo. Tem até um nomezinho, Complutense Empreende, um nome assim. E eu dizendo para ela, depois que ela fez uma explanação, eu disse, professora, olha, eu não conhecia o seu centro. E eu também não podemos ser acusados de ter copiado a sua ideia, mas não teria nenhum problema se tivéssemos copiado. A senhora está dizendo que foi em 2007 que vocês criaram isso aqui. Pois nós temos uma absolutamente igual que nós criamos no ano passado, em 2020. Quer dizer, a necessidade desse espaço. E é lá que está o nosso parque tecnológico, para que você possa fazer crescer a sua indústria. É lá que está o nosso centro de inteligência artificial, que nós temos uma parceria interessante. Tema dos mais importantes. Porque o mundo inteligência hoje, artificial. tudo que você faz hoje tem inteligência artificial pelo meio, né? Os algoritmos estão aí. Não dá para você achar que ele não é fundamental no desenvolvimento. E a universidade precisa estar preparada para isso. A universidade tem que ser a locomotiva para ajudar a impulsionar as grandes metas do setor privado e do setor público. Quer dizer, se a Federação da Indústria tem uma ideia, nós precisamos ajudar a desenvolver essa ideia. Se o governo do Estado tem, nós precisamos ajudar. E o governo tem ainda o papel também do fomento, né? Que aqui no Ceará é muito bem feito, eu vou repetir, pela FUNCAP. A FUNCAP, a nossa agência de empreendedorismo aqui, de fomento, é fantástica. Eu sou um admirador. O trabalho da FUNCAP é sensacional. Do Tarcísio lá, do Jorge Soares, o Gomes também está lá. Tanto, não vou citar nome, porque senão a gente acaba esquecendo. Muita gente boa. Mas eu acho que nós estamos criando um sistema muito importante, até pela agilidade. Um grande exemplo é que nós tivemos uma ideia interessante sobre telemedicina. Porque a telemedicina vai chegar e muito brevemente nós vamos estar aqui, o médico atendendo lá no interior, lá em Flecheirinha, o médico atendendo lá e um especialista aqui em Fortaleza, um professor, ajudando na consulta mais complicada. E aí, não sei se a gente pode... Não, pode continuar, professor, por favor. Então, nós tivemos essa... Dando acesso às pessoas, né? A mais pessoas. Fazer com que a pessoa lá do interior tenha acesso à melhor medicina a partir da telemedicina. É a história da tecnologia para cuidar melhor das pessoas. Das pessoas, muito bem. E um professor nosso teve essa ideia, professor Roberto Luiz Rios, teve essa ideia. E aí ele montou um protótipo. Vamos fazer telemedicina, mas nós precisávamos de um fomento. Nós precisávamos comprar algumas coisas, nós compramos uma parte, outras tinham que ser compradas e tal. E eu liguei para o Tarcísio Pequeno. Tarcísio, nós estamos querendo desenvolver aqui um projeto de telemedicina. Não é? O doutor Roberto desenvolveu aqui e a gente precisa de Professor Cândido, só contextualizando, o professor Tarcísio Pequeno é presidente da FUNCAP, que é a fundação de apoio... professor nosso também. Professor da UFC. Da pesquisa no estado do que Ceará. é a fundação de apoio à pesquisa do governo do estado do Ceará. Né? E aí eu mostrei a relevância da pesquisa. Olha, nós queremos desenvolver assim, para que um médico de Fortaleza
possa, em tempo real e com imagens reais, acompanhar um médico que esteja lá no Trairi atendendo uma doença que o médico não é e tem um especialista aqui. E nós estamos querendo montar esse projeto. E nós precisamos de um equipamento. Ele disse, me traga o projeto. Eu levei o projeto. Em um mês, os equipamentos estavam comprados, o projeto já está quase pronto, nós já estamos começando a validar. Então, é disso que nós estamos falando. De trazer necessidades reais da vida e soluções. Trazer soluções Perdão, reais. trazer soluções a partir de necessidades reais. E qual foi a nossa discussão? Porque aí a UFC Virtual participa. Né? Nós temos uma unidade na nossa universidade que trata da virtualização da universidade, como Harvard fez. Né? Harvard, desde 2016, que ela vem trabalhando uma existência virtual. E nós temos um instituto que faz isso. Isso está sendo desenvolvido entre a Faculdade de Medicina e a nossa UFC Virtual. Então, qual foi o fundamento disso? Ora, é claro que o mundo já começou a fazer telemedicina. Nós vamos permitir que uma pessoa do interior, que talvez fosse morrer lá por falta de um diagnóstico correto, de um profissional especializado naquele assunto específico, e ela não vai ter acesso. Mas se nós fizermos um trabalho de telemedicina, nós vamos permitir que o médico aqui da Faculdade de Medicina possa dar o diagnóstico de uma doença rara, de alguém que está lá em Flecheirinhas, que está no Trairi, que está no Icó, que não pode vir aqui. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido. Eu acho isso de um alcance social maravilhoso. Eu acho que esse alcance social, porque é cuidar das pessoas. E um prazer enorme, um grande propósito aqui da gente, professor Cândido, a gente trazer esse assunto e dar ciência à comunidade, à nossa sociedade, de tudo isso que acontece e a gente muitas vezes não tem conhecimento. Professor Cândido, vamos fazer o seguinte... vamos agora para um breve intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta com essa conversa prazerosíssima com o professor Cândido Albuquerque, reitor da Universidade Federal do Ceará. A gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. É com muita alegria que estamos aqui de volta com o nosso programa Inovação em Negócios, de todas as quintas-feiras, ao vivo, na Jangadeiro Band News FM 101,7, mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E agora, a partir de outubro, aos sábados também, às 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro.
E é uma alegria muito grande que nessa primeira edição para a TV Jangadeiro nós recebemos aqui o professor Cândido Albuquerque, reitor da Universidade Federal do Ceará. Professor Cândido, nós temos recebido aqui muitas pessoas ao longo desses meses e existe uma pauta, talvez das mais importantes aqui para o nosso estado, que é a pauta do hidrogênio verde, que é essa nova fonte de energia aí, que foi verificado que o nosso estado aqui do Ceará tem um potencial enorme e são números grandiosos e muita tecnologia envolvida de armazenamento e envolve muita infraestrutura nisso, enfim. E eu sei, nas minhas, todos nós sabemos, do envolvimento da UFC nesse hub de hidrogênio verde. O Maia Júnior, o secretário Maia, esteve aqui conosco e tal. Qual é o papel da UFC? Como é que a UFC pode colaborar, professor Cândido Albuquerque, para que esse projeto do hidrogênio verde de fato se concretize? Bom, esse é um projeto que eu participo desde o primeiro momento. A UFC participa, as academias participam, na verdade, por eleição do governo do estado. O primeiro convênio sobre isso é firmado entre o governo do estado, a FIEC e as academias. A UFC representando, apenas porque é a universidade mais velha, mas a relação, eu quero repetir aqui, a relação da Universidade Federal do Ceará com o Instituto Federal, com o UES, com a Unifor, com a UVA, com a URCA, com os centros universitários é perfeita e nós estamos aproximando ainda mais. Então, quando vamos falar em academia, as academias, desde o primeiro momento, dizer, quando o governo do estado pensou, já convidou as academias e a Federação das Indústrias, ou seja, a Tríplice Hélice foi formada. Claro que nós temos grandes desafios, mas não tenha dúvida nenhuma, meu caro Demétrio, de que esse é um caminho sem volta. Não tem volta. A substituição da matriz energética do petróleo poluente para uma energia renovável, não poluente, esse não tem volta. E é uma energia que já está, de certa forma, dominada, mas ainda com alguns problemas. Claro que sim. E o Ceará, então vamos lá, haverá substituição da matriz energética. A gente sabe, por exemplo, que a Arábia Saudita hoje está fazendo a maior planta de hidrogênio verde, porque eles sabem que se perder o petróleo é a principal fonte deles, etc. e tal. Só que o Ceará foi agraciado pela natureza com as condições ideais. Vento, sol, água, e, enfim, tem tudo. O Ceará tem tudo para isso. E até uma posição geográfica com relação à logística, né, professor? E a posição geográfica extremamente privilegiada, porque eu costumo brincar dizendo que o Ceará fica na esquina da América, o canto da América, ele está ali, perto da África, perto da América do Norte, né, de Miami, e perto da Europa, Portugal. Nós estamos a 6 horas e 3 horas de qualquer desses locais, né? E a UFC está participando. Quando eu digo UFC, eu vou chamar as academias, porque nós não podemos fazer isso sozinho e não queremos fazer sozinho. Nós queremos fazer isso com todas as universidades, com todos os centros universitários do Ceará. As academias estão à frente, em todos os aspectos. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo já o marco regulatório. E não é simples. Nós vamos ter aí, porque a gente fala o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, é bom que a gente diga para a população, é a única energia renovável que você pode transportar. As outras você pode transmitir. Você pode gerar uma eólica e transmitir através do fio. Não é verdade? A energia solar, você capta a energia solar, transforma em energia elétrica e você transmite. O hidrogênio verde você pode transportar. Você pode botar dentro levar de um canto para o outro. Você armazena, etc. Só que aí tem uma questão que você precisa resfriar, precisa tem ter tecnologia envolvida, né? Além do que, ele é mais fino do que, por exemplo, o gás do petróleo. Ele é um gás muito mais fino. Eu tive agora visitando a Universidade Federal de Itajubá, eles estão já trabalhando nos motores. Um motor que hoje funciona, por exemplo, a gasolina, ele não aguentará o hidrogênio. Ele precisa mudar o equipamento. Os tubos, porque o hidrogênio é muito mais fino, precisam ser modificados.
Mas essa é uma questão tecnológica que já está sendo enfrentada. Nós já temos na UFC vários laboratórios que dominam isso. Nós estamos criando um laboratório específico para hidrogênio verde. E estamos vendo o que Israel tem nessa área, porque eles têm alguma coisa. Impressionante, né? Impressionante. Agora, há uma questão que precisa ser discutida. Primeiro, qual vai ser o marco regulatório ambiental? Porque nós vamos gerar uma energia e as pessoas às vezes não param para pensar nisso. Nós vamos gerar uma energia a partir de eólicas, offshore, no mar. Qual é o impacto que tem de você botar uma usina no mar? Eu não estou falando só da população ribeirinha, não. É tudo muito novo, não é, professor? Tudo muito novo. Tudo muito novo. Então é preciso a gente parar para pesquisar isso. Quer dizer, qual é o impacto que vai ter na migração dos peixes? Da lagosta, do camarão, das correntes marítimas, se nós vamos botar uma usina dentro do mar. E tudo isso já está sendo estudado. E nós temos nas nossas academias, as universidades cearenses, elas têm expertise em cada área dessa, né? Tem sobre o mar, tem laboratório de mar, tem. Aí vem uma outra questão. Qual será o marco regulatório fiscal? Vai ter que ter um impacto fiscal nisso aí. Porque a ideia é que o hidrogênio verde mude o perfil econômico do Estado. Traga muitos empregos, aumente, melhore a economia, etc. E como é que vai ser feita a distribuição fiscal disso aí? Tributária. Porque, às vezes, a gente não pensa muito nisso. Eu não vou dar o nome do país, mas o ano passado eu fui com o Augusto visitar um centro nacional de hidrogênio verde em um outro país. Não é? E lá todo mundo falando como é que vai fazer a eletrólise e como é que vai resfriar para transportar e não sei o que, tá. E aí eu fui e fiz uma pergunta. Eu disse, e como vocês estão desenvolvendo a questão da legislação ambiental para enfrentar, porque onde você for fazer vai ter impacto ambiental. Se você for para o mar, tem impacto ambiental. Se você for fazer na praia, botando usinas ou fotovoltaicas, vai ter impacto ambiental. Porque nós vamos precisar de mais energia. Como é que vocês desenvolveram isso? Não, essa questão nós não pensamos ainda. E aí eu fiquei impressionado. Como é que um país do primeiro mundo está falando em substituir uma matriz energética e questões dessa natureza não estão sendo Aí são consideradas. estudos multidisciplinares com relação ao mesmo tema, não é isso, professor Cândido? Mesmo tema. Nós temos um grupo já, nós estamos fazendo um marco regulatório do Ceará. Tem uma questão fiscal, perfeito, ambiental, questão impacto ambiental. Basicamente, e de infraestrutura. E infraestrutura grande. Mas os dois grandes problemas que nós vamos ter, e temos que fazer isso antecipadamente, nós não podemos deixar de fazer isso pela questão ambiental, mas não podemos agredir também a natureza. Temos que fazer de maneira sustentável. Da mesma forma, como é que nós vamos fazer com a questão fiscal? Tem que ser discutida. E o primeiro marco regulatório, a UFC já está fazendo. Nós já estamos desenvolvendo, o Augusto está coordenando, mas aí tem professores de direito, de engenharia, pessoal da oceanografia e tal, da tributa, enfim, está todo mundo sentado para fazer isso. Mas o que eu estou querendo mostrar é o tamanho da contribuição que a academia pode dar. Porque o problema não é tão simples. A gente não pode imaginar que é só pegar um pouco de água e meter a eletrólise lá e separar o hidrogênio do oxigênio e está feito o hidrogênio verde. Não é assim não. Até porque nós temos outros países do mundo, o Chile, por exemplo, que o nosso país, o nosso estado do Ceará, nós teremos concorrentes. Sim. Então nós precisamos ser, né, professor Cândido? A Espanha também está lá na frente. Está lá na frente. A gente precisa ser eficiente para a gente ter um produto acessível ao mundo. E você tem uma cadeia, na verdade, de produção aí. Então é preciso, nesse marco regulatório, você já estabelecer a construção dessa cadeia, que vai da indústria, comércio, meio ambiente, ação fiscal do Estado e tal. Agora, no Ceará, isso está sendo feito de maneira muito inteligente, de maneira muito cuidadosa. As academias estão participando, a indústria está participando. Quer dizer, então você tem a Federação das Indústrias, as academias e o governo do Estado nessa tríplice aliança, essa tríplice hélice que está formando. E eu acredito muito que dentro de muito pouco tempo nós vamos começar a ter os resultados. Agora, a gente tem que ver que isso é uma cadeia de produção, de distribuição. Como é que nós vamos distribuir? Como é a melhor maneira de transportar, por exemplo, daqui para Roterdã, que a ideia é essa.
Como é que nós vamos fazer isso? Mas é louvável esse entendimento ao diálogo, né? Esse ajuntamento aí de vários entes, de várias pessoas, de várias instituições para que a coisa se desenvolva. Professor Cândido, Se me permite, por favor. e isso foi importantíssimo, por exemplo, na pandemia. Porque esse mesmo diálogo houve durante a pandemia. A maneira como as academias, as universidades atuaram ao lado da indústria, apoiando o governo, as diretrizes do governo, para a gente combater aquele momento tão difícil, foi muito importante. Eu acho que aquele momento mostrou que o Ceará está no caminho certo, porque... Isso salvou muitas vidas. Muitas vidas. Muitas vidas. Aquele era um momento muito difícil. Imagine você que enfrentar aquela tragédia que foi a Covid-19 sem uma união entre governo, academias e setor produtivo. Teria sido uma tragédia muito maior. Então eu acho que isso é muito saudável, né? Muito saudável. A Universidade Federal do Ceará, é importante passar essa mensagem da contribuição na quantidade de vidas que ajudou a salvar aqui na época da pandemia. Aqui, professor Cândido, a nossa tese é sempre olhar para frente. Mas eu acho que cases relevantes como esse, no nosso passado bem recente, devem ser muito exaltados. Parabéns. Eu acho que é um nome, quando a gente fala, a gente não pode esquecer, o nome do Elias Leite, né? O cara foi um formidável, gigante durante a pandemia. Ele cuidou da gente, né? Ele cuidou da gente. Ele cuidou da gente. Ele foi um gigante, e um diálogo muito fácil com o Ricardo, com o governo. Enfim, foi muito bom. Nós mostramos maturidade. Muito legal. E essa maturidade que tem que ser usada agora para criar esse ambiente de inovação, esse ecossistema de empreendedorismo e inovação que tem por base a pesquisa. E eu acho que a gente está caminhando bem. Meu amigo Demetrio, você não tem ideia da alegria que eu fiquei no dia 28, quando nós convidamos, a UFC convidou as demais academias cearenses para um café da manhã, para a gente discutir a união das academias em busca do desenvolvimento do estado do Ceará. Espetáculo. Eu fiquei muito feliz, todos com a mesma ideia, todas as universidades. É muito importante isso, porque sozinho nós não vamos conseguir fazer muita coisa. Se a gente estiver unido, nós vamos concorrer com os grandes centros, porque nós somos fortes, não somos completos, então podemos nos completar. A ideia para mim é essa, ó. Ninguém é completo, mas nós podemos nos completar. Então vamos nos completar, vamos trabalhar juntos, vamos ajudar. E uma universidade não concorre com a outra, elas se apoiam. Por isso que a gente faz convênios. Eu até brinquei no dia 28 com alguns reitores, brincando, eu digo, engraçado. A gente sai daqui para fazer convênio na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na China, e a gente não faz convênio aqui entre a gente. E eu, inclusive, já começamos a fazer, acabei de fazer convênio com a UVA, nós temos convênio e vamos acelerar agora com o Instituto Federal, o US, o Unifor, o URCA e os centros universitários. Espetáculo. Nós temos que trabalhar juntos. Espetáculo. Muito, muito bom. A conversa é boa, professor Cândido, passa ligeiro, né? Vamos fazer assim, nosso programa Inovação e Negócios, ao vivo, às quintas-feiras, 13 horas, na 101,7 Band News FM TV, né? E agora na TV Jangadeiro, aos sábados, 9 da manhã. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já com essa conversa ótima com o professor Cândido Albuquerque, reitor da Universidade Federal do Ceará. A gente vem já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras.
sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com muito prazer que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios, às quintas-feiras, 13 horas ao vivo, sempre com convidada especial na Jangadeiro Band News FM e mídias sociais do YouTube e Facebook do jornal Jangadeiro. E agora, a partir de outubro, aos sábados, 9 da manhã, na TV Jangadeiro. Primeiro programa da TV, né, neste sábado, 9 horas, né, que será tema absolutamente relevante, que é educação e pesquisa. Ninguém melhor do que o reitor da Universidade Federal do Ceará, o meu amigo Cândido Albuquerque, professor Cândido Albuquerque, para a gente bater esse papo aqui sobre educação e sobre o belíssimo trabalho que a UFC faz dentro de sala de aula, com reconhecimentos múltiplos, recentes, e também fora de sala de aula. Professor Cândido, eu queria aproveitar aqui esse momento, e já que ele foi muito citado, eu queria mandar um abraço enorme para o meu amigo de infância, o Augusto Albuquerque, né? O Augusto é pró-reitor de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional lá na UFC. E junto, né, assim, o professor Augusto, o professor Cândido e todo o time lá tem feito um trabalho muito bacana, Dr. Glauco Lobo. A gente não pode deixar de reconhecer isso aqui publicamente e dar os devidos créditos. O Augusto é um cara muito dedicado. O Augusto é um dos caras... Ele vive a universidade, uma mente privilegiada. O Augusto é um dos caras, sinceramente... Eu tenho muito medo de superlativos, né? O mais, o pior, o melhor, não posso ir para isso. Mas o Augusto, sinceramente, é um dos caras mais especiais que eu conheci ao longo de toda a minha vida. Toda a minha vida. Professor Cândido, então falando em Augusto, internacional, parceria, você citou aqui há pouco tempo Israel, Espanha, né? E eu sei que a UFC tem feito parcerias internacionais incríveis. Você teve recentemente na China, vai agora para Israel em breve. Vamos falar um pouco disso. A Universidade do Arizona, que foi recuperação. Foi uma recuperação de uma parceria, né? Como é que está essa relação da UFC com o exterior? Essa internacionalização da UFC com o exterior, professor Cândido? Olha, está muito boa, mas a gente tem que considerar que nós tivemos aí 1 ano e meio perdidos, porque durante a pandemia a gente praticamente não viajou, não visitou. Mas eu acho que a gente avançou muito, evoluiu muito. Basta que você veja o seguinte, a Universidade do Arizona, ela formou entre 1963 e 2011, 162 mestres e doutores para a UFC. Quer dizer, de 1963 a 2011, a Universidade do Arizona formou 162 mestres e doutores. Isso tem um valor agregado impressionante. Porque isso nós estamos falando de pesquisa, nós estamos falando de produção de conhecimento, etc. E tal. Infelizmente, em 2011, por razões que não vem ao caso, esse acordo foi desfeito. Depois tentaram reativá-lo em 2015, não foi possível. E quando eu assumi, eu digo, não podemos perder essa parceria, porque a parceria é muito importante. Há uma tradição muito próxima. Um alinhamento muito grande, histórico, né? Grande, e temos uma tradição de pesquisa com eles. Nós precisamos retomar essa questão da pesquisa com o Arizona e tal. E aí eu fui primeiro procurar a embaixada aqui, porque eu sabia que tinha algumas dificuldades, procurei a embaixada daqui americana, conversei com o embaixador, expliquei a ele que queríamos superar qualquer dificuldade e tal. E no final, agora no começo de abril desse ano, nós fomos de novo ao Arizona, fomos recebidos na palma da mão. E o acordo foi refeito, nós já estamos em plena atividade com a Universidade do Arizona, retomamos, né? Nós estivemos também na China, e na China foi engraçado, porque quando nós voltamos da China, fizemos um convênio com eles, e nós íamos concorrer a um convênio, a um edital da FAPESP, lá em São Paulo, né? É a correspondente à FUNCAP nossa. E era sobre inteligência artificial.
E nós, então, entramos em contato com a Universidade de Nankai, na China, e perguntamos se a equipe deles podia integrar a nossa equipe para concorrer no edital. E eles concordaram. E nós fomos e ganhamos o edital. Estamos desenvolvendo um sistema de saúde, né? Muito legal isso. Muito legal. Com inteligência artificial. Então, a gente tem feito muito isso, né? A Espanha agora, eu visitei, já ficamos acertados alguns convênios com a Universidade de Málaga, Sevilha, né? Então nós temos universidades americanas e tal. Porque o problema é que durante a pandemia você fazia os contatos por telefone, mas é muito impessoal. As pessoas querem conhecer. Por exemplo, eu recebo um reitor aqui, a semana passada, as mídias anunciaram, o reitor do ITA passou o dia aqui. Eu tinha feito uma visita a ele, e dizendo da ideia de fazermos acordos, convênios e tal, e tal, e tal. E é natural que ele quisesse vir conhecer a UFC. Sabe, eu posso lhe interromper e fazer um breve comentário sobre isso? Eu soube, queria que você me confirmasse, mas disse que o reitor do ITA ficou muito bem impressionado nessa visita aqui com os cursos de pós da UFC. Não é isso? Especialmente na área de transporte. Da transporte, né? Conheceu o laboratório de materiais. Parabéns ao querido professor Jorge Soares, é a área dele, ficou muito bem impressionado. E é engraçado é que ele... Procede isso? Procede, ele ficou impressionado mesmo. Eu me preparei muito para essa conversa aqui, professor Cândido, e eu soube essa história, eu fiquei muito feliz. Ele ficou impressionado com a capacidade do laboratório lá do Jorge, da pesquisa que ele faz, etc. Foi muito interessante. E é engraçado aqui. Ele passou um dia aqui? Passou 3 dias, né? 3 dias. Ficou aqui, a gente conversou muito, porque ele aproveitou e ficou final de semana também. Ele ficou quinta e sexta na universidade, trabalhando com a gente e tal. Mas mesmo assim, no sábado, nós fizemos uma visita à noite. ITA, um Instituto Tecnológico e Aeronáutico, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É a melhor escola que nós temos de tecnologia do Brasil, disparado, né? Ele fica ali perto do IME. O IME é também, que é o do Exército, Instituto Militar, né? Instituto Militar. Outra grande chancela ao belo trabalho que tem sido realizado. Né? IME é Instituto Militar de Engenharia, né? Militar de Engenharia. Então, e foi engraçado aqui. Eu soube que nós éramos as melhores pós-graduações do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou seja, que nós tínhamos ultrapassado Brasília pelo Anderson. Foi o reitor do ITA que me disse. Eu não tinha recebido o relatório. A gente sabia que o relatório ia sair. Que o relatório ia sair. Mas eu não tinha visto ainda. E ele estava no PC, lá com o Augusto, visitando e tal. Aí ele pegou o telefone e me ligou. Disse, olha, acabou de sair a relação do ITA. Vocês são os melhores Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Parabéns. E aí o melhor do que isso, ele botou na página dele. Ele ficou tão impressionado que ele botou na página. Eu achei muito gentil, muita generosidade da parte dele, porque o cara é o reitor do ITA, ele não tem que fazer graça pra ninguém, mas ele mostrou muito respeito pela UFC, muita amizade pela UFC. E ontem mesmo nós fizemos uma parceria, exatamente ontem, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Como foi, professor Cândido? Uma parceria para nanotecnologia. É muito específica. Ela vai ser desenvolvida parte aqui e parte no ITA. Aqui vai coordenar o Gil Joaquino, vai ser o professor que vai coordenar. E lá no ITA é o professor André Pinheiro, eu não conheço. Mas uma parte da pesquisa vai ser feita aqui e outra lá, porque tem uma parte que ele só pode fazer. E nós podemos fazer isso aqui porque nós temos a Central Analítica, que é um laboratório de ponta, um laboratório de última geração. E eu sempre digo o seguinte, olha, nós temos a Central Analítica. O governo do estado ajudou a gente a montar esse laboratório. Eu acho muito justo que as outras universidades também, claro, dentro de uma programação correta, possam usar. Não precisa ter 2 centrais analíticas aqui, não. Eu acho que quando a UES tiver uma pesquisa para fazer, pode fazer lá. Eu acho que quando a Unifor tiver, quando o Instituto Federal tiver, eu acho que essa soma que a gente faz é um equipamento muito importante, que pode atender a todo o estado. Porque nós temos, as nossas academias precisam pensar no desenvolvimento do estado do Ceará, no desenvolvimento em melhorar a vida das pessoas, né? Trazer desenvolvimento, apoiar o estado, apoiar a indústria. Esse é o papel da academia. Porque você forma melhor quando você faz isso. Você qualifica melhor seu professor. É o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Todo mundo Professor ganha. Cândido, a conversa é boa demais, passa muito rápido. A gente está indo aqui para a reta final do nosso programa. E eu, antes de lhe fazer uma última pergunta, eu queria pedir permissão para lhe fazer um elogio, tá certo?
eu queria elogiar muito a sua capacidade de diálogo. Tá certo? Sempre que a gente conversa de uma forma muito espontânea e natural, você cita conversa, cita diálogo, cita união de forças, cita Unifor, cita o S, cita FUNCAP, cita Governo do Estado, cita FIEC. Então, assim, eu lhe dou os parabéns. Um exemplo claro disso é o Augusto, que foi tão citado aqui, né? Inicialmente estava em outra situação quando vocês começaram essa caminhada, aí você trouxe ele para a pró-reitoria, né? É um grande exemplo disso na prática. Parabéns por essa sua capacidade e o seu interesse em aglutinar, em estabelecer pontes e não muros, tá? Então, isso dito, eu não poderia deixar de terminar o programa sem falar isso. E para terminar, meu amigo, eu queria lhe perguntar o seguinte: lhe dou aí 4 minutinhos aí para suas considerações finais, alguma coisa que a gente não falou, alguma coisa que eu não lhe perguntei e que mereça ser dita, professor Cândido. Bom, eu queria agradecer a generosidade das suas palavras e gostei muito do que você colocou. Eu acho que nós temos que construir pontes e não muros. A academia não pode construir muros. A academia tem que construir pontes. Porque você só falou tem aqui que fazer ligação. Conversar com as pessoas e esse diálogo, exaltar outras pessoas. Esse diálogo. Eu estou até com uma foto aqui. Nós tivemos aí o Sebrae promoveu o Inova Summit. Terça-feira, se não me engano, foi a abertura, o ministro da Ciência e Tecnologia, e nós tiramos uma foto de mãos dadas, os 3 reitores que estavam presentes, que era o reitor da UES, né, o Idelbrando, o Vali, reitor do Instituto Federal, e eu. E nós fizemos questão de tirar uma foto, nós 3, de mãos dadas, para mostrar que nós estamos unidos em nome da ciência, em nome do conhecimento, em nome das nossas academias. Em nome de um bem maior. E aquelas 3 mãos que estão ali juntas, elas representam todas, a mão de todos os reitores de todas as universidades do Ceará. Eu acho que esse é o caminho, construir essas pontes. Aquilo eu acho que é o símbolo da construção da ponte entre as academias. Se a gente não fizer isso, a gente não vai poder, não vai longe, a gente não vai muito longe. Outro aspecto que eu queria falar é sobre a interiorização da UFC. A UFC, hoje nós temos uns campos em Sobral, Crateús, Russas, Quixadá e Itapajé. Todos esses campos de excelência. Os alunos dos cursos de informática de Crateús ganharam uma concorrência para desenvolver e desenvolveram o sistema de um dos hospitais mais famosos lá de São Paulo. Eu não vou citar porque eu não me lembro agora qual foi dos dois, se o Einstein ou o Ciro Libanês, de um deles. Mas eu fui conhecer os laboratórios lá, eu tinha mandado uns computadores para eles, fui conhecer. E aí você vê que nós temos uma excelência no interior. Está levando a oportunidade para o jovem lá do interior. Foi essa a minha luta quando eu assumi, que nós assumimos, a nossa equipe, e que vimos o campus de Itapajé, que estava fechado. Concluíram o campus e deixaram o campus fechado lá de 2017 até 2021, quando nós inauguramos. O que eu vi aquilo? É que você levar a UFC para lá, uma universidade com a capacidade dela, ia resultar no que resultou, ou seja, criar expectativa, qualidade de vida para os jovens lá, um futuro, abrir futuro para os jovens. O jovem não precisa, para fazer um curso de excelência na área de informática, por exemplo, ele não precisa mais sair de Itapajé. Por quê? Porque a academia foi para lá. Mesma coisa em Crateús, mesma coisa em Sobral, onde nós temos um curso bem amplo. E eu acho que esse é o papel da universidade. Eu sempre vi a universidade com esse olhar de parcerias e tenho encontrado, e isso aí eu agradeço muito a Deus, parceiros dessa altura, no governo do estado, na FIEC, nas outras universidades. E é muito bom a gente saber que conta com parceiros, porque nós estamos falando em desenvolvimento para o estado do Ceará. Nós estamos falando em desenvolvimento, em melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas, em cuidar das pessoas. E a universidade tem esse papel. Vamos cuidar das pessoas. E é isso que nós vamos fazer. Eu queria agradecer mais uma vez, eu sei que já estou extrapolando aqui, eu queria agradecer essa oportunidade. Fico muito feliz em estar de volta no seu programa, meu amigo Dandan, porque
Meu amigo Daniel. Não mesmo. É bom que com o passar do tempo a gente vai perdendo as formalidades, né? E eu queria agradecer a oportunidade, porque eu sei a repercussão do seu programa e a gente deixou uma mensagem positiva, uma mensagem de construção de pontes, de aproximação, quebrar qualquer aresta que possa existir, mostrar que todos estamos unidos, que precisamos trabalhar todos juntos para melhorar, principalmente nesse momento de dificuldade, com tanta tensão política. Acho que não vale a pena ninguém brigar por política, porque depois todo mundo se junta, todo mundo quer o melhor, cada um defende o seu ponto de vista, e é isso que eu quero todo mundo junto de mim, e quero estar junto de todos, quero estar próximo, quero trabalhar em conjunto, não importa o que você pensa, importa o que você quer fazer o bem, vamos fazer juntos, você pensa o que você quiser, eu acho que a gente tem que trabalhar junto assim. Muito obrigado por essa oportunidade. Fico muito feliz, um abraço bem grande. Rebeca mandou um abraço bem grande para você. Querida amiga. Querida amiga. Abraço bem grande amiga. E obrigado pela oportunidade. Querida amiga, um grande e afetuoso abraço para você, Rebeca Albuquerque, que é a esposa do professor Cândido. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. A gente agradece demais aqui a presença do professor Cândido Albuquerque, reitor da Universidade Federal do Ceará, com enormes prêmios reconhecidos pelo belíssimo trabalho que faz, né, em sala de aula, nas qualidades dos seus cursos em sala de aula, e também um trabalho belíssimo de conversa, de interação, de extensão com a sociedade como um todo. Inovação e Negócios, nosso programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas ao vivo, na Rádio Jangadeiro, na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E agora, a partir de outubro, aos sábados, às 9 da manhã, na TV Jangadeiro. Um grande abraço a vocês, professor Cândido, muito obrigado. Eu é que agradeço. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.